Medicina de Ponta. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. José Goldenberg, que é clínico geral e professor livre-docente de reumatologia da Unifesp. Tudo bem, Dr. José? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu sei que dentro da sua especialidade temos muita coisa para falar, mas hoje eu gostaria de falar numa das causas principais, talvez a segunda maior causa de doenças no mundo depois da cefaleia, são as dores na coluna. Dores na coluna, isso mesmo. 80% da população tem ou terá dor nas costas algum dia ao longo da vida. Veja a importância. E veja, nos Estados Unidos, onde se mede, as doenças da coluna respondem por 25% do total da ausência no trabalho, chamado absenteísmo. Absenteísmo, pois é, a falta de trabalho é muito grande. Falta de trabalho. Eu gostaria de saber inicialmente, nós vamos falar nesse bloco inicialmente sobre os fatores de risco, como prevenir, né? E eu gostaria de saber quais os fatores de risco para a dor na coluna. Eu acho central isso, porque independente do diagnóstico, nós temos que atuar pelos fatores de risco de dor de coluna, que têm pesos diferentes. Então veja, o primeiro fator de risco, inquestionavelmente, é a idade. Então, à medida que nós envelhecemos, o disco perde, ele vai se desestruturando e, ao mesmo tempo, ele perde a sua condição bioquímica. Então, à medida que nós envelhecemos, a partir dos 30 anos, isto começa a acontecer. E a partir dos 65 anos, o risco é o maior. O segundo fator de risco é a pior praga que a humanidade tem, que é o cigarro. Nós sabemos que o disco ele é vascularizado por um capilar. O cigarro tem um feito, ele consegue destruir todos ao mesmo tempo. Portanto, quem fuma lesa todos os discos ao mesmo tempo. Nós podemos conversar um pouquinho dos outros malefícios. Quer dizer que não é só no coração que o cigarro faz mal? Não é no coração, não. O cigarro faz mal, vamos dizer, no aparelho locomotor, ele faz mal para o disco. Nós sabemos que é fator de risco para a osteoporose, portanto, no osso, e nós sabemos que a maior causa de mortalidade por câncer no Brasil este ano será o câncer de pulmão. E o câncer de pulmão adora o osso, então as metástases as metástases ósseas são comuns. Então, veja o que o cigarro... A osteoporose do cigarro também vem devido a um déficit de circulação também? Seria isso? Não. A osteoporose é diferente. O cigarro é um fator de risco menor. Então, veja, quando falamos em osteoporose, na verdade, nós temos que falar em pico de massa óssea, onde existem os fatores genéticos, os fatores hormonais, existe o cálcio, importante, existe o movimento. Quem fuma tem um risco maior em ter osteoporose. Isso vale para homens e vale para mulheres. O terceiro fator de risco é o que eu chamo o pecado da gula, que é o sobrepeso. Então, 10 quilos de sobrepeso, cá estou eu, que estou procurando diminuir, aumenta o risco em ter dor de coluna em até 25%. O outro fator de risco é se exercitar. Não se exercitar ou se exercitar mal aumenta o risco de dor de coluna. E o exercício é praticamente um alongamento, nós vamos comentar depois. A seguir é a correção postural, que é central. Veja, quando nós estamos na barriga de nossa mãe, nós nascemos dobrados para a frente. E quando nascemos, nós desenrolamos. Isso foi um sinal divino que a coluna deve funcionar para trás. Toda vez que nós fazemos qualquer movimento de flexão anterior, nós multiplicamos a carga sobre o disco, podendo levar à lesão. Então entramos aqui no capítulo de ergonomia, ou seja, o ambiente se adapta ao ser humano e não o ser humano no ambiente. Veja, aqui para a ergonomia, para mim é muito ruim. Essa mesa é baixa. Então, podia ser uma pia, né? Podia ser uma, e se fosse a pia, na minha casa seria baixa. Então eu teria que levantar a pia, por exemplo. Se eu precisasse escovar os dentes, a pia é baixa, eu não vou me dobrar, porque eu posso ter uma crise aguda. Eu vou ficar em pé, com a escova, eu uso um copo. E assim que a criatividade humana prevalece. E quem já teve dor de coluna, o risco aumenta em 15% a 20% em ter nova dor.
Veja, então nós estamos vendo que tem fatores de risco que eu chamo divinos. Idade, genética, e quem já teve, já não depende do controle do ser humano. Esse já está predisposto. Entretanto, todos os outros dependem do ser humano. Vamos repetir quais são? Primeiro. O cigarro, o sobrepeso, a falta de postura e a falta de exercício. Portanto, sedentarismo. Então, basicamente, isso significa que, cuidando desses quatro fatores, você já está prevenindo. Já está se prevenindo. Perfeito. Agora, é importante que, para isso, nós fazemos o ato médico. Veja, o ato médico é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, qualquer que seja o doente, ele obrigatoriamente tem que ser tirado uma história, os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares, os antecedentes psicológicos que se impactam na coluna, e nós vamos ver por quê. Tem que ser feito um exame clínico geral, um exame do aparelho locomotor e, no caso da coluna, um exame neurológico. Feito isso... Que não toma muito tempo, né? Numa consulta, pelo menos 20 a 30 minutos. Mas 20 minutos no mínimo, para fazer uma boa história. E no história. Inventário, também é importante ver a medicação que o paciente toma e quais são as suas doenças. Porque nós sabemos que existe colisão entre anti-inflamatórios e várias doenças, hormonais ou não hormonais, ou analgésicos. A partir daí se pede exames. Então eu sempre digo que nós tratamos seres humanos e não imagens. É verdade. Por isso, telespectador, sempre quando o médico pedir um exame seu, seja ele de imagem, seja ele o exame que for, você peça, principalmente nos exames de imagem, peça para o seu médico descrever detalhadamente aonde é a sua dor, pois isso vai dar mais subsídios para que o radiologista ajude o médico no diagnóstico da patologia. Caso contrário, esse exame de imagem pode ser parcialmente perdido, a sua importância, porque o radiologista não vai ver localizado aonde é a sua queixa, né? E, doutor José, o senhor falou em inventário psicológico. Qual a importância desse inventário psicológico na lombalgia? Bom, inventário psicológico é central, porque nós sabemos que a questão psicológica pode desencadear doenças em reumatologia, como pode manter, como pode determinar o prognóstico, levando às dores crônicas, particularmente a ansiedade e a depressão. Entre as dores crônicas, eu queria, já que falamos em coluna, falar na fibromialgia, que é a doença da época, que ela foi simplesmente, os critérios diagnósticos são de 1990. E rapidamente o que é? É dor num segmento da coluna, contínua por pelo menos 3 meses, associado de dores nos pontos de gatilho. Então, Lafayette, são indivíduos que se queixam. Puxa, tem uma bursite aqui, tirei, não deu nada. Dor aqui. Tem dor aqui, tem dor aqui, dor no joelho, enfim, dor aqui. Tem dor no corpo todo. Corpo todo. E são 18 pontos de gatilho. Desses 18 conhecidos, se tiver 11, faz parte do diagnóstico. Associado a isso, o indivíduo se queixa de um cansaço inesgotável. Está sempre cansado. Parece que está carregando o mundo nas costas. Carregando, dorme mal. É um sono quebrada, que não repara. E pode se acompanhar de bruxismo, pode se acompanhar de enxaqueca. O que é bruxismo? Bruxismo é um trisma. Ranger os dentes. Ranger os dentes. Detenção de enxaqueca. A mulher ela tem tensão pré-menstrual. Sensação de formigamento nas mãos, sensação de inchaço, que é muito frequente. Gastrites. Confundem muito com túnel do carpo. Túnel do carpo. Quanto túnel do carpo que vai para a cirurgia? E quando é fibromialgia. E aí piora mais. Piora mesmo. Gastrites, colites. Veja, o raciocínio fica mal. Então, veja, passa a ter micção imperiosa, vai urinar toda hora. Então, veja, há um descontrole geral. E o que acontece? O fibromialgico, a família acaba ficando descrente nele. E ele está doente, porque é uma doença ligada à química cerebral, particularmente à serotonina e à substância P. Existem ainda outras causas, por exemplo, que são as dores crônicas. Por exemplo, o sujeito está nervoso, ele tem torcicolos, ele tem lombalgias, que não tem que ser a fibromialgia. Então, veja, a questão psicológica
é extremamente importante. Então eu sempre pergunto assim, a pessoa vem, é casada, eu digo assim, você tem um lindo filho, você gostaria que esse filho tivesse uma mãe como a sua? Deus me livre! Pronto, já matou, quer dizer, o perfil psicológico. Ou como foi sua adolescência? Como foi seu casamento? Você está contente com a sua profissão? Família, você está empregada? Enfim, o senhor tem que fuçar na vida da pessoa mesmo. Tem que fuçar, porque isto é importante. E até importante na medicação, porque hoje a farmacoeconomia é central, quer dizer, não adianta nós damos os remédios mais atuais, mais caros, são caros, se o paciente não vai ter condições de mantê-los. Ele deixar de comer para e comprar deixar de remédio. comer para comprar remédio, ou pagar a escola, ou comprar Não vai dar. ou comprar comida, não vai dar. Então eu também faço este inventário até para poder prescrever o melhor no menor custo. Porque nem sempre o mais novo é o melhor. Coisas antigas, anti-inflamatórios antigos, a indometacina, o inocide, funcionam muito bem. Pois é. Então, e é barato. Pois é. Aspirina é barata. Enfim, quer dizer, então nós temos que levar em conta Mas falando isso. em medicamento, eu vejo no consultório, eu pergunto, você toma algum medicamento? Eu tenho visto que aumentou demais a incidência de pessoas tomando antidepressivo. Em função disso. Mas veja, o O antidepressivo... que está acontecendo? Eu não sei se é a minha estatística, mas... É a minha estatística também. É fluoxetina para todo mundo, o que está na moda? Não sei o quê. Porque hoje em dia, infelizmente, no Brasil, no mundo, pela conjuntura socioeconômica atual, é um ambiente nervoso. E quem tem tendência à depressão se torna depressivo. E nós sabemos que alguns antidepressivos, além de melhorar a depressão, eles recrutam serotonina, aumentam a serotonina e melhoram a dor, elevam o limiar da dor. Os antidepressivos são também utilizados, por exemplo, como a fluoxetina, que você citou, para tirar compulsão alimentar. Então o indivíduo está depressivo, está ansioso e não para de comer. Então, regime também. Começa a engordar. Então ajuda para nós, reumatologistas, ortopedistas, quer para melhorar a depressão, como melhorar a compulsão. Muito bom, muito bom. Agora, quanto ao fato da pessoa não acordar várias vezes durante a noite, é importante ela tomar um indutor de sono para lombalgia? Ou mesmo, vamos dizer que isso é um caso de fibromialgia. Fibromialgia não precisa ficar fazendo radiografia de coluna, né? Não. A fibromialgia é um diagnóstico de história. Não precisa pedir exames. Portanto, pedir aquele montanha de exames não precisa. Muitas vezes se pede alguns exames para afastar algumas doenças que podem simular uma fibromialgia. Então, por exemplo, o hipotiroidismo. Que é muito frequente. Né? Algumas viroses. Mas isso depende da história. Então, voltamos à história. Aliás, eu queria colocar uma coisa, aproveitando os exames, que é muito comum o doente fibromiálgico acaba pedindo ressonância, tomografia, e aparece uma hérnia de disco, que está aqui. E aqui começa o inferno. Aí ele fica mais doente. E aí ele fica mais doente. E vai se atribuir... E se abrir o laudo, então... vai se atribuir à hérnia de disco... Tudo que ele tem. Tudo que ele tem. Aí você arranjou a doença. Aí arranjou o exame E atrapalha. muitos são até operados indevidamente. Com certeza. Então eu queria colocar que 40% da população, entre 35 a 55 anos, se fizermos um exame de imagem e tirarmos uma história e o paciente nunca teve nada, tem uma hérnia de disco, que não tem nada a ver, é um achado. Segundo, quem tem hérnia de disco clínica e tratou-se, em 40% ela absorve. E dizer que o tratamento é clínico e se opera muito pouco. Então o fibromiálgico, muitas vezes, é vítima da hérnia de disco, que no fundo é um mito. Eu queria que o senhor ressaltasse mais a importância do exame físico no paciente que tem dor nas costas. O senhor que foi meu professor lá na Escola Paulista de Medicina, que nós vemos de uma escola que sempre examinar, ouvir o doente e examinar, pôr a mão no paciente. Isso foi o que eu sempre aprendi. Eu até estranho que no consultório os pacientes falam, poxa, eu nunca fui examinado assim, mas é por aí, né? É por aí mesmo. Veja bem, a maioria das causas de dores da coluna, 70%, se resolvem com muitas... Você tem medidas simples. Volta.
70% dos casos de dor de coluna se resolvem com medidas simples. Mas atrás da dor da coluna podem ter situações extremamente graves, ou mesmo mortais. Então, atrás de uma dor de coluna, nós podemos ter uma infecção chamada espondilocite, que pode ser, no Brasil, inclusive, por tuberculose. Esse ano eu vi 3 casos. Nós podemos ter metástases ósseas. Nós temos em pessoas de idade mieloma múltiplo. Nós podemos ter fraturas vertebrais por osteoporose. Isso palpando dá para localizar o local da dor. Também muitas vezes tirando a história. Em jovens e crianças, as dores inflamatórias de coluna. Artrite reumatoide juvenil em crianças, coluna cervical, a espondilite anquilosante, que pode pegar toda a coluna, as doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, a tracomatis, principal doença sexualmente transmissível, que pode começar por dor em saco ilíaca e dor de coluna. Esta região, a artrite reativa. Ou dores na coluna. Estruturas de vizinhança repercutem na coluna. Veja, Lafayette, eu me lembro, quando você era residente, eu cheguei a te mostrar um caso de aneurisma de aorta, quando vi. Você lembra? Aneurisma de aorta. E que o doente não morreu porque fizemos o dia. Você se lembra disso? Pois é, exatamente. Eu sempre comentava nas aulas. Não é nada, dor nas costas. Né? A úlcera duodenal pode doer as costas. Aí toma um anti-inflamatório, vai para uma hemorragia. Termina de furar a úlcera. Termina de furar. É verdade. O cálculo renal, a diverticulite, o infarto de miocárdio. E pelo exame físico dá para... é o sinal de Giordano, né? É central examinar. Então é por isso que examinar é central. E para mim, não tirar uma história, não examinar, não mandar tirar roupa e pedir exame de longe... Isso não é medicina. É, no mínimo, muito menos de ponta. uma falha de comportamento humano, o que é imperdoável. É o corre-corre que tem em São Paulo e na maioria dos consultórios por aí, que não se justifica, e é aí que vai acontecendo as comidas de bola, né, como a gente diz. E não só as comidas de bola. E fica esse excesso de pedir exames desnecessários. Desnecessários, nem mais. Em grandes laboratórios que têm estatísticas aqui em São Paulo, eu queria que você soubesse, Lafayette, que 85% dos exames são normais. Quer dizer. Isso é uma pouca vergonha. Isso significa exames pedidos desnecessários. Exames pedidos desnecessariamente. Claro que o exame para fazer um diagnóstico diferencial, podemos ter exames normais. Entretanto, este número mostra muito alto. Que a tecnologia está querendo sobrepor ao raciocínio médico. Isto nunca vai acontecer. Nunca. Isso, se é uma coisa, o computador nunca vai substituir. O computador não vai nunca substituir o toque do médico, o calor humano, a relação médico-paciente, que infelizmente muitas vezes é substituído pela máquina. E isso não pode acontecer. Está muito na moda hoje em dia, já que o senhor falou em tratamento, a cirurgia de troca do disco intervertebral, né? Agora acabou de ter um curso sobre artroplastia total do disco intervertebral. Isso tem sido feito cada vez mais e vai cada vez mais acontecer. Vai virar moda também as dissectomias percutâneas. A pessoa vem com anestesia local, uma pequena hérnia de disco, vai lá e queima o disco núcleo pulposo para reduzir a hérnia cervical. Cuidado, porque a maior parte dos tratamentos, pelo que eu aprendi e pelo que eu conheço do trabalho do Dr. José Goldenberg, é clínico. Fale um pouco mais sobre o tratamento clínico, por favor, professor. Bom, veja, o tratamento é clínico. Veja, a coluna é igual ao tratamento clínico e cada dia se opera tem menos. Cirurgia também, tem cirurgia, mas mas é que estão operando demais. Cada dia se opera menos. E as cirurgias têm indicação muito precisas. E os bons resultados dependem da maneira que foi feita a seleção. Precisa. E lembrar que o fato de operar no melhor hospital, com o melhor médico, na melhor condução, tem também um mau resultado. Também. Então vamos deixar que não é um milagre total. O tratamento é farmacológico e não farmacológico. Tratamento farmacológico se inicia por analgésicos, anti-inflamatórios não hormonais, pode-se usar os corticosteroides sob forma oral, venosa ou infiltrações. Infiltrações
perirradiculares ou infiltrações epidurais. Como assim perirradicular? Só mostrar na peça. Por aqui. Na peça aqui é o seguinte, cervical. Por uma agulha pelo CT, entra-se com uma agulha. Pela tomografia. Pela tomografia computadorizada e joga-se remédio na cápsula. No foramen. No forame da E melhora raiz, né? muitos pacientes. Tendo a indicação, retira, obviamente, o edema. Eu quero deixar isso para hérnia de disco? Para hérnia de disco ou mesmo osteoartrose. Ah, perfeito. Ou mesmo osteoartrose. Agora, eu queria lembrar que não existe um milagre. Quer dizer, o grosso dos tratamentos clínicos, farmacológicos e não farmacológicos, se resolve entre 10, 7 a 20 dias. Mas existem casos que nós temos que tratar de uma maneira bastante eficiente, conscientizando o paciente, por até 8 semanas, 12 semanas. E nunca se opera antes, em uma hérnia de disco, de tratar o paciente por no mínimo 8 semanas. A não ter que haja... Quer dizer que não existe essa, você corre risco de ficar paraplégico e ficar numa cadeira de rodas. A única situação é a compressão aguda da cauda equina. É a única situação emergencial, que graças a Deus é pouco frequente. Como que é a clínica dessa... É o indivíduo que tem dor aguda e que apresenta anestesia em cela, ou seja, nesta região perineal, e pode ter descontrole de esfíncteres. Esfíncter anal e esfíncter vesical. O tratamento não farmacológico inicia-se pelo repouso, este de curta duração. Aquela história de deixar o doente. Não, você tem uma hérnia, você tem... Isto é um absurdo. Não existe nenhuma evidência científica para isso. É 2, 3 dias no máximo. Então, o repouso é 2, 3 dias no máximo, em um ambiente, em um colchão, onde a coluna fica confortável de uma maneira fisiológica. Então, essa história de colchão magnético, ortofônico, ortopédico, tudo isso é conversa fiada. Dormir no chão também, que o pessoal gosta? O dormir no chão também, às vezes, não é bom. Por quê? Porque dormir no chão, você perde as curvaturas fisiológicas e, dependendo da situação que você tenha, passa a doer. Continuando o tratamento ou não farmacológico, tirando o repouso, é a conscientização do paciente. Então, nós temos que conversar com o paciente sobre os fatores de risco. Todos aqueles que eu citei inicialmente. Vamos repetir. Ou vamos repetir. Cigarro, aconselhamos que não fuma. Se ele é obeso, sugerimos que ele emagreça. Exercício é central. E é central o alongamento. Por que o alongamento? Porque aumenta a plasticidade do músculo, aumenta a circulação do músculo, libera endorfina, que nós sabemos que é um bálsamo do organismo, melhora o desempenho cardiovascular e melhora o equilíbrio. Portanto, alongar é central, sempre. E no mínimo 3 vezes por semana. Previne fibromialgia também. E previne, bom, na fibromialgia, o condicionamento físico e o alongamento são partes integrantes do tratamento. Perfeito. A orientação postural é central. Então, o médico precisa explicar como deve ser a estação de trabalho, por exemplo. O computador está hoje em voga, né? Com certeza. Então, ensinar como sentar, como pôr a mão sobre o teclado, como deve o visor posicionar-se frente ao olho. Por exemplo, crianças. Você mexe com crianças, mochilas. Pois é, quer dizer, as professoras, as mães precisam saber, quer dizer, a mochila, criança não pode carregar mais do que 15% do peso corpóreo. A mochila precisa ser de material leve, entendeu? Material leve, material sintético. Então, veja, são coisas que nós temos que ensinar ao nosso paciente. Faz parte do tratamento não farmacológico. Você sabe que eu agora só está falando nisso em crianças, eu aprendi com meu pai, né, que faleceu, ortopedista falecido há 2 anos, mas me dizia que dor de crescimento praticamente não existe. Não existe mesmo. Não existe. Então você tem da mesma ideia. Olha, é uma perna menor do que a outra. Para crescer não tem que doer. É tão óbvio, é fisiológico. Uma perna um pouquinho menor do que a outra criança também tem nervo ciático. Claro. Uma perna um pouco menor que a outra
vai descompensar, a criança vai sentir dor na perna aliás, e uma calcanheira vai resolver. Aliás, Lafayette, é bom que todos saibam que 5% das crianças podem, e adolescentes, ter dor nas costas. Você vê, a dor em criança existe, ela é pouco diagnosticada. E uma vez que a criança se queixe, é para ser pesquisada. O senhor sabe, professor, meu pai me ensinou que criança não se queixa de dor à toa. Eu aprendi com ele, muita dor de crescimento é devido a uma perna menor do que a outra que você resolve com uma calcanheira. Também concordo. Porque criança também tem um nervo chamado nervo ciático. Então, cuidado que dor de crescimento, assim, praticamente não existe. Agora, dor de coluna em criança já é uma coisa mais séria, tem que desconfiar de tumores, criança não se queixa de dor à toa. Mas agora, para finalizar o nosso programa, que está muito interessante, o senhor precisa voltar outras vezes aqui no Medicina de Ponta, porque esse assunto é inesgotável, né, de certo modo. Eu queria saber como que o senhor consegue fazer que o paciente faça adesão ao tratamento. Siga aquilo que o senhor, tudo isso que o senhor está dizendo aqui, porque é difícil, né? Bom, eu procuro, eu discuto com ele o caso, ele participa do diagnóstico, ele participa do tratamento e eu digo para ele os resultados. E mostro para ele claramente que os fatores de risco que dependem dele, o problema é dele. E sempre cito um grande filósofo romano chamado Sêneca, que dizia o seguinte: o início da cura está na vontade de se curar. Então é o seguinte, quem quer e quem pode se curar, este vai se curar. Infelizmente, alguns podem e não querem. Alguns querem e não podem. E alguns não querem e não podem. Sinto muito. Vai fazer parte daqueles 20% de casos que podem até se decepcionar com nós médicos. Nós seremos os culpados e não tem solução. Agora não existe solução. Então eu cito um grande filósofo que dizia o seguinte: um sábio acha a culpa nele mesmo. Um tolo procura a culpa nos outros. Se nós temos tolos, sinto muito. Os tolos não dá para curar. Não dá, não querem curar, não podem curar, não é culpa do médico. Então eles precisam de um bom psiquiatra e não um clínico ou um ortopedista. Pois é, caro telespectador, querer é poder, depende de você se atualizar e mantenha-se ligado no Medicina de Ponta. Até a próxima e obrigado. Medicina de Ponta.